Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a terceira aula da playlist Relações Métricas no Triângulo Retângulo, tá? Aonde eu vou trabalhar com vocês um pouco mais de exercícios. É fundamental ter assistido a aula 1 dessa playlist, porque lá está toda a teoria a ser aplicada na resolução desses exercícios da aula 3. Tudo bem? Então, olha, como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Então, aqui, pessoal, no nosso exercício 1 da aula 3, é um exercício da FEI também, tá? Está dizendo o seguinte, em um triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa mede 12 centímetros. E a diferença entre as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa é 7 centímetros, tá? E está pedindo qual a medida da hipotenusa deste triângulo. Tudo bem? Então aqui, olha, primeiramente fiz aqui o desenho de um triângulo retângulo. Tem um cateto em verde, outro cateto em azul, né? Os catetos formam um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa eu estou marcando aqui em preto, tá? Então, o que acontece? O exercício ele está nos fornecendo a altura relativa à hipotenusa, que seria este segmento que eu vou colocar aqui em vermelho para vocês, tá? Então, seria este segmento aqui, ó, altura relativa à hipotenusa. Segmento que sai do vértice de 90 graus e vai tocar a hipotenusa, formando um ângulo de 90 graus. Este segmento, que é a altura relativa à hipotenusa, em vermelho, ele mede 12 centímetros. Ao tocar a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa, ao tocar a hipotenusa, acaba dividindo a hipotenusa em dois segmentos, que são chamados projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E aqui está dizendo que a diferença entre essas projeções é 7 centímetros, tá? Então, a diferença entre essas projeções é 7 centímetros. Então, eu posso chamar aqui uma projeção de x, a outra projeção de x menos 7 ou x mais 7, tanto faz, tá? Fica a critério seu, ok? Olha, se eu descobrir a medida dessas projeções, basta somá-las para ter a medida da hipotenusa deste triângulo, ok? Então, eu estou chamando uma projeção de x, a outra de x mais 7. Como eu tenho a altura, olha, de acordo com a aula 1, tá? Dessa playlist, nós temos a seguinte relação métrica, que a altura relativa à hipotenusa ao quadrado, tá? Que eu estou chamando aqui de alt ao quadrado, é igual ao produto das projeções dos catetos na hipotenusa, das projeções ortogonais dos catetos na hipotenusa. Tá? Então, daqui eu vou descobrir o valor do x, vou descobrir a medida das projeções, aí eu chego na medida da hipotenusa. Então, a altura ao quadrado, 12 ao quadrado, é igual ao produto das projeções. Uma eu estou chamando de x, a outra projeção eu estou chamando de x mais 7. Tá? Então, resolvendo essa equaçãozinha, eu vou ter aqui 144 igual, distribuindo aqui o x, ó, vai dar x ao quadrado mais 7x. X ao quadrado mais 7x. Arrumando essa equação de segundo grau, eu vou ter a seguinte equação. X ao quadrado mais 7x menos 144 igual a zero. Tá? Agora,
o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, ou vou fazer por soma e produto, e determinar os valores de x, tá? Aplicando a fórmula de Bhaskara ou fazendo por soma e produto, eu vou chegar nas seguintes raízes. 1x' igual a menos 16 e 1x duas linhas igual a 9, tá? Como o x representa uma medida de comprimento, ele está representando a medida de uma das projeções, o menos 16 não serve, porque não pode ser negativo essa medida de comprimento, ok? Então, o valor que eu vou utilizar para x vai ser o valor 9, tá? Então, olha, as projeções, uma projeção mede x, então uma projeção vai medir 9, a outra projeção vai medir x mais 7. Então, 9 mais 7 vai me dar 16 centímetros. Então, estão aqui a medida das duas projeções, tá? O que nós vamos observar aqui na figura? Então, uma projeção vai medir 9 e a outra projeção vai medir 16 centímetros. A hipotenusa, que é esse nosso segmento aqui em preto, é a soma das duas projeções, tá? Então, a nossa hipotenusa vai medir 25 centímetros. Hipotenusa, né, uma outra relação aí da aula 1, é projeção mais projeção, ou seja, a soma das projeções dos catetos, tá? Então, uma projeção mede 9, a outra projeção mede 16. 9 mais 16, 25 centímetros. Então, tá aqui a resposta do nosso exercício. Tranquilinha, né, pessoal? Então, olha, vamos lá para o exercício 2. Bem, aqui no exercício 2, então, é um exercício do Colégio Militar do Rio de Janeiro, tá? O esquema abaixo representa uma jogada ensaiada entre dois craques de um time de futebol. O jogador que está em A toca a bola para o seu colega que está em B e recebe de volta em C. As trajetórias que a bola descreveu são segmentos de retas perpendiculares. O jogador que estava em B ficou parado e o que estava em A se deslocou até C em linha reta. Inicialmente, a distância entre os dois é 20 metros e no instante final da jogada, a distância é de 21 metros. A menor distância que existiu entre os dois jogadores no decorrer da jogada foi de aproximadamente, tá? Aí tem as alternativas. Então, tá aqui o esquema do exercício. Aí, ó. Tinha um jogador na posição A, tocou para um outro jogador na posição B. Depois, esse jogador que estava na posição A se deslocou em linha reta até C, até o ponto C, tá? Aonde ele recebeu de volta a bola aqui, olha, do jogador B. Tá lá. Bem, o que está dizendo também? Que a distância inicial entre A
e B era uma distância inicial de 20 metros. Então, aqui a distância de A até B, 20 metros. Como o jogador que estava em A, ele deslocou até o ponto C para receber a bola de volta do jogador que estava em B, né? A distância final seria essa distância de B até C. Então, a distância de B até C, 21 metros. Tá? Então, tá aí, ó. E tá dizendo que o ângulo formado entre esses dois segmentos, AB e BC, é um ângulo de 90 graus. Então, aqui em B, nós temos um ângulo de 90 graus. Tá? Aí pede a menor distância possível que existiu entre os dois jogadores. Olha, como o jogador que estava em A foi deslocando em linha reta até C, né? Foi deslocando aqui sobre esse segmento em verde, deslocando em linha reta de A até C. A menor distância que existiu entre eles seria quando ele passar pelo ponto que está perpendicular ao vértice BI. Essa é a menor distância possível, tá? Que seria a altura desse nosso triângulo retângulo. Quero saber aqui a altura deste meu triângulo retângulo. Ok? Olha o que está pedindo o exercício. É essa distância em vermelho, que seria a altura do nosso triângulo retângulo. Tá? É a menor distância possível que ficou entre os jogadores. Tudo bem? Então, olha, para chegar nessa altura, primeiramente, eu vou calcular aqui a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Vou usar, como eu tenho a medida dos dois catetos, eu vou calcular primeiramente a hipotenusa. Através de quem? Através do teorema de Pitágoras, que é uma das relações métricas do triângulo retângulo. Tá? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? Então, por essa relação, eu vou achar a medida da hipotenusa deste triângulo. Vocês já vão ver por que eu precisei calcular a hipotenusa. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Tá? Então, daqui eu vou tirar que hipotenusa ao quadrado, 20 ao quadrado dá 400, 21 ao quadrado dá 441. Então, vai dar hipotenusa ao quadrado igual a 841. Extraindo a raiz quadrada, eu vou ter que a hipotenusa é igual a 29 metros, tá? Então, no desenho, a medida de A até C igual a 29 metros, tá? Agora, nós temos uma outra relação métrica, né? Aí da aula 1, por isso que eu falei que é importante ter assistido a aula 1, que hipotenusa multiplicado pela altura relativa à hipotenusa, que é que eu quero saber aqui no exercício, é igual a cateto vezes cateto. Então, daqui eu chego na altura relativa à hipotenusa, que é a menor distância entre esses dois jogadores, tá? Então, daqui nós vamos tirar a hipotenusa é 29, é igual à altura relativa à hipotenusa, vezes, hipotenusa, que é 29, vezes a altura relativa à hipotenusa, é igual a cateto vezes cateto, 20 vezes
21, tá? Então, vai dar 29 vezes a altura relativa à hipotenusa, que estou chamando aqui de alt, 20 vezes 21, 420. O 29 está multiplicando, passa dividindo. Então, a altura relativa à hipotenusa, que é a menor distância entre os jogadores, tá? 420 dividido por 29, vai me dar 14. Aproximadamente aí, tá? 14,5, que seria o valor mais aproximado aí. Metros. Ok? Está aqui na nossa alternativa D de dado. Tá? Então, tá aí a resolução do exercício 2. Vamos para o exercício 3. Bem, exercício 3 do Colégio Naval, tá? Num quadrado ABCD, de lado 6 centímetros, então lado do quadrado 6 centímetros, traça-se uma circunferência K de centro em A e raio 4 centímetros. Qual é a medida em centímetros do raio da circunferência tangente exterior a K e tangente ao lado BC do quadrado, seria tangente ao lado BC do quadrado, no ponto C, ok? Então, tá aqui o desenho da situação do nosso exercício. Olha, eu tenho um quadrado ABCD, tá? Então, vocês já vão observar por que a disposição dos vértices seguindo essa condição. Vértice A aqui, o B aqui embaixo, o C à esquerda e o D aqui em cima, tá? Já vou estar comentando com vocês por que isso, tudo bem? Olha, primeira coisa, o centro da circunferência está no vértice A, ok? Então, tá aqui a minha circunferência K, tá? De centro no vértice A do meu quadrado, ok? Bem, tangente exterior a essa circunferência, eu tenho uma outra circunferência, eu tenho aqui, olha, o vértice A, onde está o centro da circunferência K. De raio quanto? De raio 4 centímetros. Então, o raio dessa nossa circunferência aqui, 4 centímetros, tá? Tangente a essa circunferência exterior, eu tenho uma circunferência menor aqui, aí, tangente neste ponto T. Então, tem essa outra circunferência menor, tangente à circunferência K e também tangente ao lado BC do quadrado no ponto C. Então, como essa circunferência é menor, que é tangente exterior a K, é tangente também ao lado BC no ponto C, o vértice C só pode estar nessa posição aqui, gente. Tá? Então, tá aqui o vértice C do quadrado aí. Tudo bem? Quer saber o raio dessa circunferência? Que eu vou estar indicando aqui por um R minúscula. Para determinar o raio dessa circunferência menor aqui, ó. Nós vamos indicar por um Rzinho aqui, ó. Ok? Como o lado do quadrado mede 6, tá? Então, o lado do nosso quadrado aqui mede 6. O vértice C, como ele é no ponto de tangência, aqui é um ângulo de 90 graus. Então, o lado CD do quadrado só pode estar nessa posição aqui. Logo, o centro da circunferência tangente exterior vai estar sobre o lado CD deste quadrado, tá? Bem, a distância de O até C é o raio dessa circunferência menor,
A distância de O até D, tá? Essa distância aqui que eu estou marcando em verde, de O até D, vai ser o lado do quadrado, né? O lado CD do quadrado, que é 6, menos o raio da circunferência menor aí. Então, essa distância aqui, né? Vai ser, vou escrever um pouquinho maior aqui para vocês, o 6 menos R. Ok? Essa distância vai ser 6 menos R. Observa aqui, então, na figura, que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, ADO. ADO vai ser um triângulo retângulo. Tá? Porque aqui vai estar o ângulo de 90 graus, que é o vértice do quadrado. Então, ADO é um triângulo retângulo. Poxa, tem um triângulo retângulo, eu quero saber a medida de R. A relação métrica que eu vou aplicar aqui é o teorema de Pitágoras. Pronto, matei o exercício. Tá? Então, o que diz essa relação métrica? Que o quadrado da hipotenusa, né, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Neste nosso triângulo retângulo, ADO, né? No triângulo retângulo ADO, a hipotenusa é a distância de A até O, que é 4 mais R ou R mais 4, tanto faz. Tá? Então, olha, 4 mais R ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, tenho aqui um cateto que é a distância de A até D, medido 6. Então, 6 ao quadrado, igual a 6 ao quadrado, mais o outro cateto, que é a distância de D até O, que mede 6 menos R, mais 6 menos R ao quadrado. Tudo bem? Produtos notáveis, 4 mais R ao quadrado. O quadrado do primeiro vai dar 16, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 8R, mais o quadrado do segundo, que é R ao quadrado. Tá? Igual 6 ao quadrado vai dar 36, mais 6 menos R ao quadrado vai dar o quadrado do primeiro, menos agora 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 12R, mais o quadrado do segundo, que é R ao quadrado. Tá? Então vamos arrumar essa equação formada aqui. O R ao quadrado vai eliminar, que eu tenho mais R ao quadrado à esquerda, mais R ao quadrado à direita, mais R ao quadrado da direita passa a subtrair. Menos. Aqui, então, à direita, menos 12R, passa para a esquerda, mais 12R, com 8R, vai me dar 20R, tá? O mais 16 aqui à esquerda passa subtraindo, então eu vou ter 36 mais 36, 72, menos 16, 56, ok? O 20 está multiplicando, passa dividindo, 56 dividido por 20 vai dar 2,8 centímetros, tá? Que se encontra aqui na alternativa E. Tudo bem? Então tá aí a solução do exercício 3, tá, gente? Aqui eu estou encerrando, então, essa terceira aula da playlist Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Então, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!